Olá, queridos e queridas, espero que vocês estejam bem e que sejam animados para a gente continuar o nosso estudo sobre frações. Nessa aula, nós vamos estudar a adição e a subtração de frações, apenas essas duas operações, tá? Qual é o objetivo da nossa aula? Que vocês efetuem a adição e a subtração de números racionais escritos na forma de frações. Relembrando que os números racionais, eles são todos os números que nós conhecemos, as frações, os decimais, os inteiros e os naturais. Né? E aqui eu coloquei as habilidades que a gente pretende desenvolver a partir das atividades dessa aula, que é uma habilidade do 7º ano, que é de resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais, e uma habilidade do 6º ano que nós não trabalhamos no ano passado, que é de resolver e elaborar problemas que envolvam a adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Coloquei aqui também os conhecimentos prévios que nós precisamos para adicionar ou subtrair frações, para construir esse novo conhecimento que a gente vai ver que é de adicionar ou subtrair frações. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber sobre os múltiplos de um número natural, que nós vimos lá no 6º ano. Nós precisamos saber frações equivalentes, que nós vimos esse ano nas atividades anteriores. E nós precisamos saber também como reduzir frações ao mesmo denominador, que foi o conteúdo da aula retrasada. Tá? Então, se vocês fizeram o conteúdo da aula retrasada da semana 6 e 7, vocês conseguem fazer tranquilamente, tá? Então, a gente vai começar pensando aqui sobre uma situação problema. Fernando, ele tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais. Pintou 5 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de roxo. A parte colorida da tira representa que fração da tira inteira? Então, a gente vai pensar aqui, ó. Ele dividiu a tira toda em 9 partes iguais, tá? Só que aí ele pintou 5 partes de laranja. Ele pintou 5 partes de 9 de laranja, tá? E pintou 2 partes de roxo. Pintou quantas? 2 partes de 9 também. Ele poderia ter pintado as 9? Poderia, mas ele só tinha pintado 2, tá? Para a gente representar a parte colorida, toda essa parte, juntar a parte laranja com a parte roxa, a gente vai precisar fazer uma adição, tá? Uma adição de frações. Professora, como que a gente faz isso? Calma, fiquem tranquilos. Ó, então, eu vou ter que adicionar, vou ter que somar 5 nonos mais 2 nonos. Primeira coisa que nós vamos observar quando a gente vai fazer uma adição ou uma subtração de frações é os denominadores, ou seja, os números que estão embaixo. Os denominadores, eles são iguais? Nesse caso, sim, ó, 9 e 9. Se os denominadores são iguais, melhor para mim, melhor pra gente. Por quê? Porque a gente não tem tanto trabalho na hora de resolver. Então, se os denominadores são iguais, o que a gente faz? A gente só copia ele. Copia o 9. Copia o denominador. E eu vou fazer, professora, mas é uma adição. Sim, é uma adição. Nós vamos fazer a adição apenas com os numeradores, apenas com os números de cima. 5 mais 2, 7. Então, a gente pode dizer que a parte colorida dessa tira de cartolina é 7 nonos. Então, para a gente resolver essa situação, era preciso que os denominadores fossem iguais. E eles realmente eram. Era 9 e 9. Então, eu copio o denominador e faço a adição apenas com o numerador. Um segundo probleminha aqui para nós pensar. O Fernando ele tem outra tira retangular que está dividida em 9 partes iguais. Então, ele pegou uma outra tira de cartolina e dividiu em 9 partes iguais, da mesma forma que ele dividiu a primeira. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo. Então, dessa tira toda aqui, ele já pintou 5 de amarelo.
E dessa parte colorida, ele eliminou duas partes. Então, olha só. Dessa parte colorida, dessa parte amarela, ele eliminou duas. Então, eu vou riscar duas aqui. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial, tá? Quando nós estamos querendo saber o restante, então obviamente, nós vamos usar uma subtração. Mas como? Então, vamos lá. A parte colorida inicialmente era 5 nonos, porque ele pintou de amarelo 5 partes de 9, tá? Só que aí dessas 5 partes, ele eliminou duas partes, que foi o que nós eliminamos aqui. Então, ele tirou duas partes. Duas partes de quantas disponíveis? Duas partes de 9. E aí, a gente vai realizar a subtração. Como que a gente faz a subtração? Da mesma forma que nós fizemos a adição. Primeira coisa que nós vamos observar, os denominadores são iguais? Sim. Se os denominadores são iguais, eu só copio o denominador e faço a subtração apenas com os numeradores. 5 menos 2, 3. Então, na parte colorida que restou, foram 3 nonos. Tá? Da mesma forma que na adição, eu copio o denominador e faço a operação apenas com o numerador, tá? Por quê? Porque eles são iguais. Agora, olha essa outra situação aqui. Helena foi à feira com uma certa quantia que a gente não sabe qual é. Ela gastou 1/2 dessa quantia na barraca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Ou seja, que fração ela gastou no total? Tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que ela gastou 1/2 na banca de frutas. E ela gastou também 1/3 na banca de verduras e legumes. Então, para eu saber qual é a fração que ela gastou nas duas bancas, eu vou ter que adicionar. Tá? Vou ter que fazer uma adição aqui. Tá. Primeira coisa que nós vamos observar, os denominadores são iguais? Não, não são. Ó. Um denominador é 2, o outro é 3. E isso já traz um probleminha pra gente. Na verdade, a gente vai ter que usar um passinho a mais aí, tá? Então, se os denominadores não são iguais, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que deixar eles iguais, tá? Para deixar eles iguais, ó, primeiro passo, nós vamos achar os múltiplos de 2. Lembra lá de frações equivalentes? Mesmo processo. Os múltiplos de 2 e depois nós vamos achar os múltiplos de 3. Frações equivalentes não, para reduzir as frações ao mesmo denominador, tá? Então, os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. São infinitos. Os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12 e assim infinitamente. Opa! Andei demais aqui. E assim infinitamente. Aí a gente vai observar dos múltiplos de 2 e dos múltiplos de 3. Qual é o menor múltiplo que eles têm em comum, que aparece nos dois ao mesmo tempo? O menor. Então, a gente tem aqui o 6. Então, a gente sabe que o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Eu vou ter duas frações ainda. Aqui em cima são duas. Então, aqui eu também vou ter duas. Só que o denominador agora vai ser 6. Eu continuo com a mesma operação de adição. Só que ao invés dos denominadores serem 2 e 3, serão 6.
E em cima, professora, um numerador. Para achar um numerador, a gente vai utilizar frações equivalentes. Então, a gente vem aqui, ó. Do 2 para chegar no 6, eu faço vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui no 1, eu também vou fazer vezes 3. 1 vezes 3 vai dar 3. Tá? Isso é o que a gente chama de frações equivalentes. Mesmo processo aqui. Do 3 para chegar no 6, eu faço vezes 2. Tudo que eu faço com o denominador, eu tenho que fazer com o numerador. Então, aqui, o 1 eu também multiplico por 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, eu achei frações equivalentes, que representam os mesmos números, com o mesmo denominador. Então, agora facilitou minha vida, tá? Porque se os denominadores são iguais, ó, 6 e 6, a gente faz igual nós estávamos fazendo anteriormente. Eu copio o denominador, que é 6, e faço a adição, nesse caso, apenas com os numeradores. 3 mais 2 vai dar 5. Então, a fração da quantia inicial é 5 sextos. Então, quando nós temos frações com denominadores diferentes para fazer adição ou subtração, a gente tem que calcular o MMC, o menor múltiplo comum entre os denominadores, tá? E achar as frações equivalentes. Um quarto exemplo. Uma pesquisa sobre a prática de esportes feita com um determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticavam basquete, 1/2 dos rapazes praticavam voleibol e o restante dos rapazes não praticavam nenhum esporte, né? Qual fração representa os rapazes que praticavam esporte? Então, eu sei que quem pratica esporte? 2/5 e 1/2. Então, para eu saber o total dos que praticam esportes, eu vou fazer 2/5 mais 1/2. Aí nós temos um probleminha não, a gente tem um passinho a mais para fazer, ó. O que aconteceu? Os denominadores não são iguais, eles são diferentes, ó, 5 e 2. Então, eu vou lá no cantinho e vou calcular os múltiplos de 5 e os múltiplos de 2. Nossa, que M horrível, mas vai ficar assim mesmo. E os múltiplos de 2. Então, vamos primeiro com os múltiplos de 5. 5, 10, 15, e assim infinitamente a gente vai contando de 5 em 5. Os múltiplos de 2 agora. 2, 4, 6, 8, 10, e assim infinitamente, contando de 2 em 2. Então, vamos lá. O menor múltiplo comum que aparece nos dois, o menor múltiplo que aparece nos dois, no 5 e no 2, é o 10, ó. É o menor que aparece no 2, nos dois. Então, eu vou ter duas frações. Continuo com duas frações. Só que agora, o denominador, ele vai ser 10. Os novos denominadores, né? Então, a gente vai vir aqui. Do 5, para eu chegar no 10, eu faço vezes o 5. Então, se o denominador eu multipliquei por 5, o numerador eu também vou multiplicar por 5. 2 vezes 5, perdão, voltando aqui, olha a besteira que eu fiz. Do 5 para chegar no 10, a gente multiplica por 2. 2 vezes 5 dá 10. Então, em cima, no numerador, eu também multiplico por 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Vou utilizar esse mesmo raciocínio aqui. Do 2 para chegar no 10, aqui sim é vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, no numerador, eu também multiplico por 5. 1 vezes 5 é 5.
Bom, agora os denominadores são iguais, ó, 10 e 10. Se eles são iguais, facilita a nossa vida. Eu só copio o denominador, copiei, e faço a adição só com os numeradores. 4 mais 5, 9. Então, a fração dos rapazes que praticavam esportes é 9 décimos. Tá? E um último exemplo aqui para a gente pensar. Esse é um pouquinho mais complexo. Renata fez uma pesquisa em sua escola sobre o grau de informação dos alunos a respeito da dengue. O resultado foi dado pelo gráfico ao lado. Tá aqui. Renata esqueceu de subscrever a fração correspondente aos alunos com nenhuma informação, aqueles que não têm informação nenhuma. Qual é essa fração? Então, vamos lá. A gente sabe que quais frações que ele nos deu aqui? 7 décimos e 1/4. Essas duas frações são menores do que 1, tá? Então, tudo isso aqui, todo esse processo, todo esse gráfico, representa um inteiro, que é a escola inteira, tá? Uma escola inteira. Então, eu posso colocar aqui que é 1 inteiro. Tá. Para eu descobrir essa parte vermelha aqui, ó, bom, eu vou ter que tirar a parte azul, né? Eu tenho 1 inteiro que é tudo. Então, eu vou ter que tirar a parte azul, menos 7 décimos. E vou ter que tirar também a parte laranja, menos 1/4. Por quê? Porque eu quero que sobre apenas a parte vermelhinha, que é a fração que eu não tenho, tá? Aí nós temos vamos pensar aqui. Professora do céu, mas esse 1 aqui não tem denominador. Tem sim. Todo número inteiro, embaixo dele tem um 1zinho aqui escondido, ó. Se ele não tem denominador, nos nossos olhos, assim, olhando, pode ter certeza que está escondido. E nesse caso, é um que está escondido. Todo número inteiro tem um escondidinho embaixo para completar a nossa fração, tá? Então, o que nós temos que fazer? Calcular o menor múltiplo comum entre 1, 10 e 4. Então, eu posso vir aqui e calcular. Mas eu já vou adiantar e colocar aqui para vocês que o menor múltiplo comum aqui, o MMC, aí em casa vocês fazem, se vocês quiserem tirar dúvida, é 20. Eita, vai ficar assim. Então, ó, em cima eu tenho 3 frações, embaixo eu também vou ter 3 frações. Só que os denominadores vão ser 20. E todos com subtração igual tá em cima. A gente segue o mesmo padrão, tá? Só muda os denominadores e os numeradores. Tá. Agora a gente vai arrumar isso. Do 1 para chegar no 20, eu faço vezes 20. Então, o numerador eu também vou multiplicar por 20. 1 vezes 20 vai dar 20. Arrumei a primeira fração. Vamos arrumar a segunda. Do 10 para chegar no 20 é vezes 2. Então, o numerador eu também multiplico por 2. 7 vezes 2, 14. E a terceira fração a gente vai arrumar agora. Do 4 para o 20 é vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. Então, o numerador, que é o 1, eu também multiplico por 5. 1 vezes 5, 5. Olha que maravilha. Eu tenho 3 frações, continuo com 3 frações, só que agora os denominadores, perdão, são todos iguais. São todos 20. Como que a gente resolve isso? São todos iguais, é muito simples. Eu copio os denominadores e faço subtração apenas com os numeradores. Então, a gente vem aqui, ó, 20 menos 14 vai dar 6. 6 menos 5 vai dar 1. Então, a fração que está faltando aqui nessa parte vermelhinha é 1/20, tá? Parece complicado, mas não é, gente. É frações equivalentes, basicamente, para
Frações equivalentes não. Frações equivalentes e redução de frações ao mesmo denominador. São aquelas duas aulas anteriores. Bom, gente, a partir disso, façam as atividades. São 5 exercícios para vocês resolverem. E bom estudo. Um beijo e até a próxima aula.